a nossa vida, ela dá sinais. Amém? Se ela está bem ou se ela está mal, se ela está indo no caminho certo ou não. Você tem que prestar atenção nos sinais que a vida dá. Diga glória a Deus. Você está compreendendo? Preste atenções nos sinais que a vida dá e que Deus dá. Não é só a vida que dá sinais, Deus dá sinais. O diabo dá sinais que está prestes a agir, que está prestes a destruir, que está prestes a fazer algo. Preste atenções nos sinais. Eu vou te dar 5 sinais, igreja. 5 sinais que vai revelar. Preste bem atenção. 5 sinais que eu separei aqui que vai revelar se você é crente e não é discípulo. 5 sinais que vai mostrar se você é somente crente, mas não é discípulo. Pastor, ser crente, ser discípulo, não é a mesma coisa? Tem gente que tem a fama de crente, mas não é discípulo. Quem é o crente? É aquele que diz que crê em quem? Em Jesus, mas não faz o que ele manda, o que ele pede. Esse é o crente. Todo mundo é crente. Abra seu livro no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Em nome de Jesus. Verso 19. Eu vou ser bem objetivo nessa palavra. Tiago 2, 19. Tiago, capítulo 2, verso 19. Amém? Eu não vou procurar os irmãos quem crê em Deus, porque eu já sei a sua resposta. Se eu procurar para você, fulano, você crê em Deus, eu tenho certeza que você vai dizer, eu creio. Diga glória a Deus. Mas o que nós falamos tem que ser acompanhado por obras, senão de nada vale para Deus. A palavra diz que a fé sem obras é morta. Não adianta eu falar eu creio se eu não fizer as obras que mostram que eu creio. Olha o que a palavra de Deus diz. Crês tu, Tiago 2,19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios o quê? Os demônios o quê? Creem. E o quê? Tremem, ou seja, tem medo. Olha a palavra de novo. Crês tu que Deus é um só? Quem crê que Deus é um só? Pai, Filho e Espírito Santo, um só. Aí a resposta, fazes bem. Até os demônios o quê? Creem e tremem. Ou seja, até o diabo crê em Deus. Até o diabo crê em Deus. Por quê, pastor? Porque ele veio de lá. Ele sabe que Deus existe. Se o diabo não cresce em Deus, a sua vida estaria em paz. Ele não tentaria destruir a sua vida. Amém? Por que o diabo tenta matar, roubar e destruir? Porque ele crê em Deus. Ele sabe que Deus pode te salvar. Ele sabe que o Senhor Jesus pode te salvar. Pode operar um milagre na tua vida. Por isso que ele crê em Deus. Ah, pastor, também creio. Ah, eu também creio. Mas a palavra diz que até dizer que crê, o diabo também diz. Então todo mundo diz que crê. O ímpio diz que crê em Deus. O pecador diz que crê em Deus. O mundano diz que crê em Deus. O evangélico diz que crê em Deus. Muita gente crê em Deus. O diabo também. Mas não basta só crer em Deus. Diga glória a Deus.
A primeira coisa, eu falei que é 5 que eu vou dar. O primeiro sinal que mostra que a pessoa é crente, mas não é discípulo. Deixa eu explicar isso aqui. Ser discípulo é fazer tudo que Jesus faz. É seguir os passos do mestre. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ser discípulo é isso. Muita gente é crente, o que eu quero que vocês entendam é isso. Muita gente é crente, mas não é discípulo. Muita gente é crente, mas não é discípulo. Essa palavra é para mostrar se você está sendo só crente ou está sendo crente e discípulo. Amém? Olha o que diz em Tiago capítulo 1, mesmo livro de Tiago, vá para o capítulo 1, verso 22, Tiago 1, 22. Então, o primeiro sinal da pessoa que é crente, mas não é discípulo, é ouvir a palavra, mas não praticar. Amém? A pessoa diz: eu sou crente. Fulano, tu é crente? Eu sou. Mas não pratica a palavra, não faz a vontade de Deus. Então só é crente, mas não é discípulo de Jesus. Pastor, e o que é que tem? Tem muita coisa. Porque no final das contas, todo mundo que diz que é crente vai ficar para trás. Só o discípulo que vai para frente. Jesus não teve só 12 discípulos desde o início, não. Jesus teve muitos discípulos que ao decorrer do caminho, foram saindo um por um, até que ficou 12. E por último ficou 11, que Judas, você sabe o que Judas fez. A traição. Se enforcou, perdeu a vida. Amém? Isso aí já mostra por si só, igreja, que nem todo mundo é discípulo. Amém? Muita gente só crê em Jesus. Você não pode fazer parte do pessoal que só crê em Jesus. Você tem que crer e tem que ser discípulo. Amém, igreja? Toda vez que eu prego uma palavra como essa, sempre me vem na mente aquela palavra que o Senhor Jesus fala que muitos vão querer entrar no reino. Muitos vão até lá, bater na porta do reino dos céus, querendo entrar, igual foi na época de Noé. Na época de Noé, o povo queria entrar na arca, mas depois que a água já estava tomando conta de tudo. Quem está entendendo? Tarde demais. Aí Jesus vai dizer que muitos vão chegar lá no reino e vai dizer: Senhor, fiz isso, fiz aquilo em teu nome. Amém? Outrora ele vai dizer: por que me chamais? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? Meu Deus para aqui, Senhor para lá, Jesus para cá, mestre para cá. E por que não faz o que eu digo? Eu não vos conheço. Olha o que diz capítulo 1 de Tiago, verso 22. Tornai-vos, pois, o quê? Praticantes do quê? Da palavra, e não somente enganando a quem? A quem? A vós mesmos. Olha o que a palavra diz, vou repetir. Tornai-vos o quê? Praticantes do quê? Da palavra, e não somente ouvinte, enganando a vós mesmo. Quem só ouve e não põe em prática, não faz, não obedece, está enganando a si mesmo. Amém? Diga glória a Deus. Essa é a primeira característica daquele que diz que é crente, mas não é discípulo verdadeiro de Jesus. Ou seja, qual é, pastor? É o que ouve, mas não faz. A palavra de Deus, Jesus diz: vai orar, a pessoa não ora. Jesus diz: pare de mentir. Só exemplos que eu dou para você. A pessoa não para. Saia dos maus caminhos, a pessoa não sai. Diga glória a Deus. Eu posso citar um monte de coisas aqui
Amém? Não adianta só ouvir, se não fazer o que é para ser feito. Diga glória a Deus. Aí Jesus diz: eu quero intimidade, a pessoa não tem intimidade. Jejue para vencer o mal, a casta de demônio, a pessoa não jejua. Medite na palavra, a pessoa não medita na palavra. Ou seja, eu creio em Deus, mas não pratico. Estou enganando a mim mesmo, a Deus não, que ninguém engana, e nem os outros, mas a si mesmo. Isso é terrível, igreja. Muitos vão cair nisso aqui, presta bem atenção. Se uma palavra como essa você está recebendo, é para que você não caia, você acorde antes do tempo, se a sua vida estiver indo assim. Amém? Para que você acorde antes do tempo, antes da hora, antes da volta. Então tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Verso 23: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Diga glória a Deus. Por que muitas pessoas têm dificuldade de obedecer a palavra? Porque elas só ouvem. Amém? Por que muita gente não guarda a palavra, entra por aqui, e sai por aqui? Porque elas só ouve, mas não pratica. Diga glória a Deus. É como a imagem que se reflete aonde? No espelho. Quem aqui aprendeu a andar de bicicleta? Todo mundo? Quem sabe andar de bicicleta? Quem sabe? Quem aprendeu a andar de bicicleta no início? Você não aprendeu de primeira. É ou não é? Eu duvido que tenha esse que já montou numa bicicleta e já saiu andando. Não existe. Eu mesmo levei umas quedinhas aí, mas depois bombeando aí, todo mundo é assim. Sim ou não? Mas por que você aprendeu a andar? Porque você insistiu em praticar. Você insistiu em pedalar. Você caía e você levantava, montava de novo na bicicleta. A palavra de Deus é assim. Quanto mais pratica, mais ela fica em mim. Agora, se eu só ouço e deixo passar, nunca vou aprender o que Deus quer me ensinar. Nunca vou chegar onde quer que Deus quer que eu chegue. Diga glória a Deus. Vou continuar do mesmo jeito. Amém? Então, o primeiro passo, primeiro sinal para quem se diz crente, mas não discípulo, é eu só ouvir, não praticar, não fazer a vontade de Deus. Diga glória a Deus. Segundo sinal. O segundo sinal é a pessoa buscar as bênçãos, mas não aceita a correção, a repreensão. Por exemplo, é aquela pessoa que no requisito pedir: meu pai, eu quero um milagre, meu pai, eu quero uma bênção, meu pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas quando Deus vai lá e repreende ela não aceita a repreensão, ela não aceita ser disciplinada, ela não aceita ser corrigida. Ou seja, ela sempre está certa de tudo. Ninguém nunca vai estar certo de tudo. Amém? O único que é certo de tudo é quem? É Deus. Então eu tenho que, me colocar no meu lugar e ver o meu erro. Diga glória a Deus. Então tem muita gente que me dá, mas quando Deus diz assim, não faça, não vá, não é por aí, ela não quer. Ele endurece o pescoço e o quê? E vai. Segundo sinal, amém? É esse. Olha o que diz no livro de Hebreus. Você que pode abrir, você que consegue abrir rapidinho, que está com a Bíblia, capítulo 12.
Hebreus capítulo 12, eu vou lendo, diz assim, 12, verso 4. Hebreus 12, verso 4, diz assim, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é o quê? Reprovado. É aquela coisa que eu digo, nem sempre Deus vai te dizer sim. Muitas das vezes Deus vai te dizer o quê? Não, não, meu filho, não, minha filha, não é assim, não é desse jeito, não gosto assim. Diga glória a Deus. É Deus nos reprovando. Amém? Em alguns atos. Versículo 7, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem o quê? Aí eu procuro para você, açoitar é o quê? Quem é que já levou uma chicotada de galho de mato ou de cinto? Quando era mais novo? Acho que a maioria de nós, né? A maioria da gente já levou da mãe, nem que seja uma chicotada de galho de oliveira, alguma coisa. O que é isso? Açoite. A mãe ou o pai deu esse açoite com o cinto, com o galho de pau, por quê? Por falta de disciplina do filho. Alguma coisa o pai ou a mãe falou, olha, tá errado, eu não quero ver você fazendo. Aí ele foi lá e teimou e fez e levou o quê? Uma açoitada. Quem está entendendo? Deus faz assim com aqueles que ele chama de filho. Quando Deus diz não faça, não vá, não é por aí, a pessoa vai, pronto, vai ter as consequências depois. Amém? Vai pesar as coisas. O açoite de Deus é assim. A dor vem, às vezes Deus faz perder alguma coisa, Deus faz acontecer alguma coisa. É o açoite, é o castigo da desobediência. Amém, igreja? Eu mesmo já provei desses castigos. Porque no início, para a gente se firmar com Deus, olha, a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta. Mas sempre quem aprende a lição, vai lá e vai se firmando. Diga glória a Deus. Errei muito. Como errei. Mas também Deus me disciplinou muito e eu aceitei a correção de Deus. E hoje tem coisas que eu não faço mais. Amém, igreja? Porque eu aceitei a correção e entendi que aquilo tem uma consequência. O que planta, colhe. Amém, igreja? Diga glória a Deus. Versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como o quê? Filhos. Pois que filho há que o pai não corrija? Existe algum filho que o pai ou a mãe não corrija? Existe algum filho perfeito? Não. Todo filho vai receber uma correção do pai ou da mãe. Diga glória a Deus. Não existe essa criança perfeitinha que não precisa de um puxão de orelha, de uma reclamação. Todas precisam. Eu precisei, você precisou. Versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, sois bastardos e não que? Filhos. Quem não aceita a correção de Deus, Deus não chama de filho. Filho para Deus é quem aceita a correção. Diga glória a Deus. É quem entende o castigo. É quem entende o castigo que Deus deu. Aí ele chama de filho. Porque ele aprende, é quem aprende com os erros. Deus chama de filho quem aprende com os erros. Diga glória a Deus. Lembrei agora da parábola ali do filho pródigo. A palavra diz que quando ele voltou para casa, o pai chamou ele de quê? De filho.
Mas quando ele saiu de casa, mundo afora, ele sofreu muitas consequências. Sim ou não? Sim. Mas ele se arrependeu. Ele viu a dor que ele passou, que ele sofreu. Mas ele voltou para casa, voltou para o pai. O pai se chamou de filho, cuidou, abraçou. Enfim. Amém, igreja? Pastor, eu quero ser chamado filho de Deus. É simples. Aceite a correção e faça sempre o que Deus mandar. Ah, pastor, errei. Amém. Se arrependeu, se consertou, pronto. Deus continua tendo você como filho. Deus não tem como filho quem é rebelde, quem é desobediente. Não tem. Deus tem como criatura. Foi Ele que criou, foi Ele que fez, mas é criatura. Diga glória a Deus. Filho é quem obedece. Amém? Terceiro sinal. Terceiro sinal de quem é crente, mas não é discípulo. Crê no que Jesus fez, mas não vive como Ele. É aquilo que eu falei, está em Lucas capítulo 6, diz assim, 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que? O que eu vos mando. Diga glória a Deus. Então o terceiro sinal é esse, daquele que se diz ser crente, mas não é discípulo. Igreja, eu quero mostrar para você aqui, através dessa palavra, eu gostaria que você entendesse muito isso. Eu gostaria que você enxergasse isso. Eu estou querendo mostrar para você que ser discípulo é mais importante do que ser crente, porque crente até o diabo é. Crente até o diabo é. Não foi o que nós lemos? Que até o diabo crê em Deus. Crer em Deus é o que? É ser crente. Ser discípulo é outra coisa. É além de ser crente. Diga glória a Deus. Porque o diabo foi expulso de lá? Ele crê em Deus. Por que ele foi expulso do céu, igreja? Porque ele decidiu não obedecer mais a Deus, mais ao Criador. Mas ele continua crendo que Deus o que? Existe. E quem Ele é. Amém? Diga glória a Deus. Então você tem que ser discípulo e não somente crente. Amém? Versículo quarto sinal. Esse aqui, olha, o quarto sinal da pessoa que é crente, mas não é discípulo. É somente crente, mas não é discípulo. A pessoa, ela tem medo de perder pessoas. Ela tem medo de perder amigos. Ela tem medo de perder a amizade de pessoas. Mas ela não tem medo de perder o Espírito Santo, a presença de Deus. Diga glória a Deus. Isso aqui é muito forte. É profundo isso. Tem muita gente assim que olha, não abre mão de fulano, não abre mão de ciclano. Mas o Espírito Santo, a amizade dela é mais forte com pessoas, com o ser humano, do que com o Espírito Santo. Ela prefere aborrecer o Espírito Santo e agradar pessoas. Isso é um sinal muito forte. Amém? De quem só diz que crê, mas não é o que? Discípulo. Eu gostaria que você abrisse aí Efésios capítulo 4. Nós já estamos encerrando, é o quarto sinal, falta o último. Vamos encerrar em nome de Jesus. Efésios capítulo 4, verso 30. Olha o que diz em Efésios capítulo 4, verso 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais, ou seja, não entristeça o Espírito de quem?
de Deus, porque o Espírito de Deus é o selo da salvação. Amém? Então, quando a pessoa ama mais pessoas do que o Espírito Santo, está errado. Quando a pessoa prefere perder a amizade do Espírito Santo do que a perder a amizade de outras pessoas, está errado. Não entristeça quem, igreja? O Espírito Santo. Pastor, como é que alguém entristece o Espírito Santo? Fazendo aquilo que não agrada a Ele. O Espírito Santo é o próprio Deus, sim ou não? Sim ou não? É Pai, Filho e Espírito Santo, apenas um. É o próprio Deus dentro de nós. Amém? Então, se a gente entristecer o Espírito Santo, o que é que entristece o Espírito Santo, pastor? Essas coisas. Quando a gente começa a trocar Ele por coisas qualquer. Quando a gente troca a amizade dele, quando a pessoa troca a amizade dele por amizade de outro ser humano. O Senhor está dizendo que ninguém pode ter amizade com ninguém? Não, não é isso que eu estou dizendo. E olha que Jesus falou sobre pessoas e deixou bem claro o exemplo bem forte que Jesus falou. Jesus, o que foi que Jesus disse? Quem amar mais o quê? Pai, mãe, irmãos, mais do que a quem? Não é digno de quem? Pronto, o maior exemplo que existe. Jesus está falando com a família, sim ou não? Era com desconhecido? Não, com a família. Para dar esse exemplo para mim e para você, que não se ama mais nada e nem ninguém do que o Espírito Santo, do que o próprio Deus. Amém, igreja? Então o Espírito Santo se entristece com muitas coisas. Quando você coloca outra pessoa como mais importante do que a presença de Deus, do que as coisas de Deus, o Espírito Santo fica triste. Você está entristecendo ele. Quando outra coisa na sua vida é mais importante, a presença de Deus é representada por quem? Pela pessoa do Espírito Santo. Ah, pastor, sinto Deus. É o Espírito Santo. Amém, igreja? Tudo aqui na terra é por meio do Espírito Santo. Amém? O quarto sinal é esse, de quem se diz ser crente, mas não é discípulo. Tem medo de perder tudo, mas não tem medo de perder quem? O Espírito Santo. Valoriza tudo, mas não valoriza o Espírito Santo. Esse é o quarto sinal de quem só é crente, mas não é discípulo. Amém, igreja? O último sinal, esse aqui é a falta de intimidade com Deus. Falta de quê? Eu creio em Deus, mas vida com Deus, nada. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim, para encerrar: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Olha o convite, igreja. Chegai-vos a quem? A Deus. Deus está te chamando para ter o quê? Intimidade com Ele. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a quem? A vós. Deus só vem até a mim se primeiro eu for até Ele. Deus só vai me ouvir se primeiro eu tiver tempo para ouvir a Ele. Diga glória a Deus. Caso contrário, não haverá nada. Sempre primeiro vai ter que ser eu e você. Se eu não me mover, Deus não se move. Se eu não fazer, Deus também não faz. É assim. É eu que tenho que se achegar primeiro. Olha o que diz Tiago: chegai-vos a Deus. Como é que a gente se achega a Deus? Como é que a gente se chega a Deus? Por meio de que a gente se achega a Deus? Oração é um dos meios.
A sua palavra é um dos meios.